E pois é, galera, o título de Homem-Aranha 4 foi confirmado em Homem-Aranha Um Novo Dia, Brand New Day, e nós vamos aqui repercutir as informações, o que foi revelado, e também, é claro, nós vamos deixar aqui as nossas teorias. Eu digo nossas porque eu falo aqui o que eu penso e vocês também escrevem nos comentários, e essa nossa interação é muito legal, beleza? Eu sou o Saulo Ferreira, seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd, e desde já quero pedir desculpa pelo meu áudio, porque infelizmente eu tive um problema com o cabo do meu microfone. Então eu não estou utilizando o meu microfone que tem um áudio legal, que é aquele que vocês estão acostumados, tá bom? Estou precisando usar o áudio aqui da câmera, mas eu peço, por favor, a sua paciência e compreensão, porque eu já providenciei um novo e os próximos vídeos, se tudo der certo, eu já volto aqui com o meu áudio normal, tá bom? Infelizmente, a gente tem as desvantagens de morar em São Paulo e a gente tem muitos barulhos acontecendo em volta, mas com a compreensão de vocês e um pouquinho de paciência, eu acredito que a gente consegue comentar isso que está acontecendo, né? Esse anúncio de Homem-Aranha 4, essa confirmação, na verdade, né? O anúncio do título, e vai ser muito bacana aqui a nossa interação. Bora então analisar o que a matéria do The Hollywood Reporter falou, e eu tenho aqui várias teorias, hein? Eu acho que o multiverso pode sim ter sido cancelado e a gente vai de fato ver um Homem-Aranha em uma história que se passa antes dos eventos de Doomsday. Tá bom? Eu não acho que a gente vai ter essa conexão com Doomsday, nem que o filme vai se passar no mundo de batalha, né? No Battle World. E eu de verdade espero que isso não aconteça, porque eu acho que vai ficar uma história muito ruim. E a gente finalmente teve, né, no final de Homem-Aranha No Way Home, a possibilidade do Tom Holland ser o Homem-Aranha clássico. Então, eu espero que não. Mas enfim, vamos analisar o que a matéria está dizendo. E eu vou comentando aqui com vocês também fiquem livres para comentar o que vocês acham, beleza? Diz o seguinte, que o título, né, de Homem-Aranha 4, que estava sem título até então, foi revelado como Brand New Day, né? E também eles falam do diretor Destin Daniel Cretton, que foi o diretor de Shang-Chi, um filme que eu gosto, inclusive, foi um dos melhores dessas últimas levas aí da Marvel dos últimos anos pós-Ultimato. E a gente tem então aqui algumas informações. A estrela apareceu em um videoclipe para anunciar que o filme se chama Homem-Aranha Brand New Day, com estreia prevista para 31 de julho de 2026. Eu acho essa data um pouquinho problemática, pessoal, porque eu sinceramente acho que está muito em cima, tá bom? Porque eles vão começar a gravar, como a gente vai ver aqui, mas aí eles vão ter basicamente 9 meses, 8 meses, talvez 10 meses para pós-produção. Eu acho pouquíssimo tempo, né? E aí com essa data a gente já consegue cravar também que realmente vai se passar na ordem cronológica de lançamento depois de Vingadores Doomsday, né? Por isso que muitas pessoas inclusive especulavam que esse filme ia se passar no Battle World e tudo mais. Mas vamos continuar aqui, ó. O cineasta Destin Daniel Cretton, do Shang-Chi, Além dos Dez Anéis, também subiu ao palco do CinemaCon na segunda-feira, onde confessou ter perdido $200 na roleta em Las Vegas. Dizer que é uma honra estar nesse palco é um eufemismo bem grande, disse Cretton. Ele explicou que era fã de longa data do personagem e foi atraído pelo humor e humanidade confusa de Peter Parker. Isso aqui é muito legal, né? Porque o diretor curte estar ali e, sejamos bem sinceros, né, pessoal? A culpa da outra trilogia não é do Jon Watts. Ele fez o que o Kevin Feige queria, embora aquela trilogia tivesse também ali alguns elementos da assinatura do Jon Watts, mas a gente sabe que quem mandava ali era o produtor, no caso o Kevin Feige, que queria fazer aquelas alterações no personagem, né? Foi muito bom porque ele conseguiu o acordo com a Sony, né? Ele conseguiu levar o Homem-Aranha para o CM, porém várias coisas que eles fizeram, essas modificações e esse distanciamento do personagem dos quadrinhos, isso tudo é coisa do Kevin Feige e o Jon Watts só seguiu, né? Mas aqui é interessante ver que o Cretton, não é de Cretton, o diretor Cretton, o nome dele é muito grande, ele tá animado de fazer o filme do Homem-Aranha e isso é muito bacana. Mas enfim, pessoal, o que realmente interessa aqui é que o Tom Holland apareceu e o título foi revelado, né? Spider-Man Brand New Day, ou Um Novo Dia, como foi traduzido oficialmente em português pela Sony. E ele diz aqui que esse filme é um novo começo. Além dessa frase do diretor, né, que afirma que esse longa vai ser uma viagem que nunca tínhamos visto antes. Isso aqui pode ser só marketing, né? Claro, né? Não algo como vocês nunca viram. A gente sabe muito bem como que essas estratégias funcionam, mas pode significar que eles realmente estão querendo fazer algo diferente e pode significar que a gente vai ter a jornada épica do Homem-Aranha no street level, né, num herói urbano e inclusive interagindo com heróis do UCM, porque quem está em alta agora, núcleo urbano, e quem já apareceu no filme do Homem-Aranha, pois é, Demolidor, né? A série Born Again está sendo lançada, eu tenho várias críticas a essa série, porém, a gente precisa admitir que ela é bem melhor do que outras produções que vieram e que o Demolidor é sim um personagem importante
dentro do UCM agora. Então eu acredito de verdade que aquele personagem ou personagens que por contrato Marvel Studios e Sony precisa aparecer em um filme do Homem-Aranha dentro dessa parceria, seja o Demolidor. Inclusive ele vai estar com um novo traje na segunda temporada, que eu acho que não vai chamar Born Again, mas enfim. E eu acho que tem todas as chances dele aparecer, embora, é claro, né, ele também tenha sido impactado pelo feitiço do Doutor Estranho, ele não se lembra do Peter Parker, mas ele pode aparecer como o herói interagindo com o Homem-Aranha, não precisa envolver a identidade secreta do Peter. Eu acho que é o cenário perfeito, pessoal. E talvez quando ele fala uma coisa que nós nunca tínhamos visto antes, ele pode estar se referindo ao Homem-Aranha do Tom Holland, e não necessariamente aos outros Homens-Aranha, né, do Andrew e do Tobey. Se bem que se a gente tiver a figura do Demolidor lado a lado com o Homem-Aranha, também é uma coisa que a gente nunca viu, não só do Tom Holland, né, nesse universo do Tom Holland, do UCM, mas também nos outros universos. Então, isso aqui pode significar alguma coisa, como eu falei, pode ser só marketing. Eu espero que signifique que vai ser um filme urbano, porque o Homem-Aranha do Tom Holland precisa, pelo menos um filme, né, pelo menos de um filme que tenha essa história. Porém, pessoal, a gente tem também essa questão do Brand New Day ser uma referência aos quadrinhos. Mas eu acho que isso aqui não vai importar tanto no sentido de uma adaptação 100% fiel, porque a gente sabe que não é isso que acontece no live action, né? O The Hollywood Reporter escreve aqui, né, que o título é uma referência à história de 2008, que se passa após um evento que alterou o universo no qual todos esqueceram de quem era o Homem-Aranha. Lembra que a gente comentou bastante dessa questão, né? Que era One More Day, a saga lá do Mephisto, aquela coisa toda bizarra que a Marvel decidiu fazer, né? O famoso retcon, né? Aí, inclusive, eles falam aqui, né? A história controversa acabou com o casamento do Peter e da Mary Jane. E uma coisa que a matéria não fala, mas é muito importante, é que a HQ Brand New Day não é tão querida pelos fãs do Homem-Aranha não, viu? Então pode ser que eles estejam se baseando vagamente mesmo, até por essa questão, né? Que lá nos quadrinhos foi um recomeço, foi o Peter voltando à ativa como o Homem-Aranha, e aqui vai ser exatamente isso, né? O Peter do Tom Holland numa nova fase da vida dele, em que ninguém se lembra, e ele vai finalmente poder ser o adulto que ele tem que ser, sem ficar falando do Sr. Stark toda hora, né? E eles dizem aqui que é um título adequado, dado que Spider-Man No Way Home terminou com o mundo esquecendo quem era o Homem-Aranha e o Peter Parker, né? É importante mencionar, pessoal, que a gente tem também a confirmação de que a atriz Sadie Sink vai estar no filme. E muitas pessoas falaram que ela poderia ser a Mary Jane original, né? Que é ruiva, não vai ter essa mudança como eles fizeram para a Zendaya. E outras pessoas falaram que ela poderia ser a Jean Grey. Eu, sinceramente, espero que ela seja uma das personagens da lore do Homem-Aranha. E isso pode sim significar que a gente vai ter a Felicia Hart, finalmente, né? A Gata Negra. Eu espero que eles não fiquem inventando história, nem colocando ali a Jean Grey, sabe, forçando uma conexão com os X-Men, porque é o que eu falei, esse filme tem tudo para ser um filme urbano, Sony, Marvel Studios, por que vocês não ouvem os fãs? Eu sei que talvez também seja uma oportunidade única de fazer mais um filme multiversal, porque a gente está ali entre Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, eu entendo tudo isso, mas para mim esse filme pode se passar cronologicamente dentro do UCM antes dos eventos de Vingadores Doomsday. Inclusive o Tom Holland nem está confirmado, pelo menos até agora, em Doomsday. Então, esse filme pode se passar antes, e aí lá no final, por algum motivo, até mesmo na cena pós-créditos, ele vai se ver obrigado a entrar nessa missão de salvar o multiverso, né? Ou ele vai se deparar com o Doutor Destino, ou alguém dos Vingadores que vai ter o contato dele nessa altura do campeonato, né? Alguém com recursos, tipo o Nick Fury, que foi bem nerfado lá em The Marvels, mas enfim, ele ainda tem vários recursos, né? Ele conhece o pessoal da SWORD, sei lá, de alguma maneira o Homem-Aranha vai ser levado para a trama multiversal, mas a história do filme, o arco do Homem-Aranha nesse filme não precisa ser de multiverso, eles podem fazer essa conexão. Então, resumindo meu pensamento, a gente tem Vingadores Doomsday, né, lançando em maio de 2026, mas a história do Homem-Aranha se passa antes de Vingadores Doomsday. No finalzinho a gente pode ter uma conexão, até mesmo na cena pós-créditos, e aí a gente vai ver o Homem-Aranha em Vingadores Guerras Secretas. E aí lá sim podem fazer uma referência ao traje negro, né, ao traje simbionte e tudo mais, até mesmo para explorar pós-Guerras Secretas. Mas eu acho que esse filme aqui, Brand New Day, tem que ser e deveria ser e pode ser um filme mais urbano com o Homem-Aranha mais raiz. Finalmente a gente vai poder ver o Homem-Aranha do Tom Holland sendo esse personagem clássico dos quadrinhos. E dá pra colocar ele ao lado do Demolidor, que é um herói urbano. Eu acho que o Justiceiro, por mais que seja um herói urbano também, por mais que tenha cruzado com ele nos quadrinhos várias e várias vezes, eu ainda acho que para um filme do UCM, que é PG-13, né, para 12 anos, eu acho que não passa, tá bom? Mas
a gente pode ter o próprio Demolidor, e ele não precisa ser crucial, sabe, na aventura com ele, na aventura principal, contra o vilão principal, a não ser que o vilão seja o Fisk. Aí realmente o Matt vai estar diretamente ligado e nós vamos ver o Demolidor e o Homem-Aranha juntos, né? Mas pode ser um outro vilão que a gente não viu até agora, o Camaleão, que está esquecido lá na prisão, desde a cena pós-créditos de Homem-Aranha de Volta ao Lar, né? Porque depois os planos mudaram e eles não exploraram mais esse vilão. Tem o Camaleão também, que a gente nunca viu ser explorado em live action. Já foi rapidamente introduzido. Explorem novos vilões, ou Sony ou Marvel. Não é difícil, né? Esqueçam o multiverso. E aí coloca o Demolidor para ajudar em alguma luta ali, porque o contrato exige, né, que tem um personagem do UCM. E aí fechou, entendeu? Mostra o Happy Hogan ali numa ligaçãozinha. E aí o Peter pensando, né, nossa, nós éramos grandes amigos, agora ele nem lembra quem eu sou. Igual no final lá, né, quando tem aquele velório, mas o Happy ainda tá na ativa. E aí ele pode tá ali tentando trazer o Homem-Aranha, sei lá. A Marvel pode dar um jeitinho nesse roteiro, né, de colocar isso que eles são obrigados, né, a Sony também. Não sei agora quem que é mais obrigado nesse sentido, né, de colocar um personagem do CM, acho que é a Sony. Enfim, a Sony pode dar um jeito de colocar um personagem do CM sem que tenha um grande impacto, igual o Homem de Ferro teve em Homem-Aranha de Volta ao Lar, igual o Doutor Estranho teve em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, entendeu? Eu acho que dá pra fazer algo muito legal nesse sentido. Eu acho que o filme mais bem sucedido em se desvincular do UCM em termos de aparição de personagens foi o Homem-Aranha Longe de Casa, embora, né, a origem do mistério esteja diretamente relacionada ao Tony Stark. Mas, pessoal, se você for ver a história do filme ali, é o Peter, o Homem-Aranha, com o Nick Fury ali, talvez intervindo e tudo mais, tem a questão dos escudos, mas eu acho que é o filme que ele mais está independente de outros personagens. Eu, de verdade, espero que eles façam isso. E Brand New Day, esse título oficial, indica, ou pode indicar, e eu espero que indique, esse filme mais urbano. Mas essa aqui é a minha impressão. Vocês curtiram? Se você gosta desse formato aqui, que eu venho, pessoal, comentar as notícias, comentar não só as tretas que vocês gostam que eu cubra aqui, mas também as notícias, as confirmações, as teorias, é muito importante que você deixe o seu like e o seu comentário para esses vídeos darem certo, tá bom? Assim, eu sei que vocês estão curtindo e eu vou sempre trazer as informações mais importantes com a minha opinião, com os meus comentários, tá bom? Assim como semana passada a gente conversou sobre o anúncio de Vingadores Doomsday. Mais uma vez, peço desculpa aí pelo áudio que não está tão bom, porque eu ainda estou sem o microfone, mas acredito que a partir de amanhã tudo se normaliza. Inclusive temos aí a análise de Demolidor, né? E eu estou fazendo semanalmente, né? Amanhã a gente tem o episódio 7, então eu vou melhorar esse áudio para vocês e vamos estar sempre aqui conversando, trocando essa ideia. Beleza, pessoal? E é isso aí que eu tinha para conversar com vocês. Muito obrigado por assistir. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.